Para a gente repercutir justamente sobre o suposto caso de sequestro, com aquele caso do homem-bomba lá que interditou com um caminhão rodoanel por mais de 5 horas. E, pelo jeito, a polícia foi mais a fundo, investigou e o motorista acabou de confessar que todo o caso não passou de uma armação dele. Pois é, ele mesmo quebrou o para-brisa com uma pedra que ele achou ali na rodovia, colocou supostas bombas ali como materiais dizendo que tinha sido sequestrado e criou toda essa situação interditando e até chamaram o GAT. Eu me lembro que a gente ficou repercutindo aqui, até tentando entender. Houve uma certa comoção até mesmo de um caso como esse, né, de uma pessoa sequestrada na rodovia e só depois de horas de tratativas junto ao esquadrão especializado da polícia que ele realmente se entregou. De que forma que foi isso, assim? Por que as pessoas têm, não sei se esse objetivo, se pode dizer assim, né, se esse objetivo de chamar a atenção, foi uma tentativa de chamar a atenção dele? Como é que a gente pode interpretar um caso como esse, Cíntia? Primeiro que a gente tem que pensar em vários pontos, né? A gente fala do estresse que o caminhoneiro acaba tendo. Ele trabalha horas e horas, apesar que a gente tem uma lei que ele é obrigado a andar tantos quilômetros, depois parar, dormir tantas horas e assim voltar. Mas existe o caso de estresse, existe também o estado emocional que a pessoa tem por estar longe e como ele quis alegar ali, né? Uma ação em relação à causa do caminhoneiro. Mas o que a gente tem que trazer também, eu sou de família de caminhoneiro. Cíntia, só um minutinho, a gente vai continuar complementando, só para recepcionar para quem está no rádio de volta com a gente está contextualizando aqui aquele caso do caminhoneiro que fechou a rodovia, que ficou mais de 5 horas no rodoanel, provocou interdição, tiveram que chamar o esquadrão especial da Polícia Militar, o esquadrão de elite, o GAT, e aí depois ele confessou que tudo se tratava de uma armação e a gente está fazendo aqui a análise sobre esse caso, recebendo a Cíntia Castro, nossa psicanalista, trazendo contexto aí sobre por que as pessoas buscam tanto, às vezes, esse protagonismo. E, como a gente viu, realmente ele não foi vítima nenhuma. Ele é vítima dele mesmo, às vezes, das ideias malucas que ele teve. É o estresse, né? O estresse acaba trazendo isso devido à carga e também sou de família de caminhoneiro. E quando isso estava acontecendo, o que acontecia assim, fervendo dentro do grupo da família, os caminhoneiros todos falam, isso não acontece. O bandido, ele pega a carga, ele não faz isso com o caminhoneiro. Sim. E ainda mais colocar bomba falsa. E eles falam, pode olhar aí, pode pedir um examinho a mais ou utilizou alguma coisa ilícita, porque isso daí é uma grande mentira, né? E realmente isso aconteceu. O que a gente vê é que ele está ligando uma causa. Ele vai tentar trazer de alguma maneira. Mas a gente traz o quê? Muitas vezes o estresse que a pessoa está passando dentro da sua própria casa, não tem condições de ficar tanto tempo dirigindo, tem o desgaste físico, e aí vem o chamar a atenção. Mas eu acredito que ele não esperava que ia ter repercussão do jeito que foi. E aí ele teve que sustentar a mentira até quando ele foi tirado do caminhão e se jogando da maneira que foi. Você via que existia uma encenação para gente que trabalha com saúde mental, né? Era visível que a bomba ali não era verdadeira. É lógico que não somos peritos, mas ele trouxe ali ele mexeu com muita gente, comoveu, como você falou, muitas emissoras, trazendo aí uma classe que luta tanto para ser respeitada e que foi ali colocada como alvo de piada, entre outras coisas, né? Então ele mexeu com muita coisa e agora ele tem que sustentar. E ele, em cima disso, o quê? Ele vai pegar e alegar que ele está ali defendendo os caminhoneiros, o que na verdade não é isso. E alegar até surto psicótico, é isso que a gente vê muito na nossa área. Tudo que dá errado é surto psicótico. Como se isso daí, né, fizesse com que a pessoa se isentasse da sua responsabilidade. Ele garante que não fez uso de nenhuma droga. O exame toxicológico ainda não saiu, mas ele garante. E, segundo os policiais, no momento em que ele confessa, ele não chorou. Ou seja, o que você acha? Arrependimento, assim? Ele confessou que, não sei por que eu fiz isso, mas eu fiz. E posso só dar um parênteses, um a mais para a mesma pergunta? Nesse caso, parece que houve algum tipo de planejamento, porque ele atirou a pedra na janela, ele tinha aí os artefatos para fabricar, né? Supostos. Então, não é essa alegação de surto, e essa é a minha pergunta, assim, quanto tempo dura um surto? Porque ele teve que planejar tudo isso. Não é que ele simplesmente se tacou da janela do caminhão num momento de fúria. É algo que exige um planejamento. E aí, acho que a gente não consegue tanto encaixar essa situação nesse momento único que você não está pensando como você mesmo.
Ali é para chamar atenção, isso de fato. Tanto que a bomba foi criada com cano de papelão, entre outras coisas. Foi tudo muito pensado. Não tinha nada explosivo na bomba. E não foi nada ali que tem normalmente. Ele foi lá, enrolou, pegou, saiu a pedra, prejudicou o próprio caminhão, fez tudo isso. E quando ele vai lá e ele não tem essa reação que é o normal, de você pegar e ter uma comoção, chorar, se desesperar, pedir perdão, falar que não sabe o porquê isso aconteceu, isso aí sim foi premeditado para chamar uma atenção, mas não em prol dos caminhoneiros, isso é fato. Isso daí é para ele. A carência de ser visto muitas vezes faz com que a pessoa comece a isso. Mas aquilo que eu falei do surto, as pessoas alegam isso como uma desculpa. Em vez de ser uma irresponsabilidade. Saí de casa, não acordei bem, vou aprontar vou ser visto por todo mundo e pronto, eu quero que o mundo se exploda. É isso que a gente vê acontecendo direto. Olha só. Aliás, o que ele atrapalhou de caminhoneiro, né? Porque no Rodoanel, se um carro fura o pneu, ele já para por 5 horas tudo ali, né? Eu nem imagino quanto tempo alguns caminhoneiros, muitos caminhoneiros, ficaram ali presos no trânsito por causa desse episódio aí, a respeito desse eu me lembro que até nos detalhes na coluna, tiveram que desviar o trânsito, enfim, uma série de transtornos que foram gerados. E a falsa bomba, ela era feita de fio de fone de ouvido, fita crepe, papel alumínio, água e um tubo de gás. Mas sem gás, ou seja, não tinha capacidade explosiva nenhuma, era uma coisa... Mas aí o pessoal teve que mandar o robozinho do GAT, teve que fazer a verificação. Isso é uma postura quase infantil, assim, de querer chamar a atenção a qualquer custo. Dá para dizer que tem uma regressão à infância meio bizarra aí nesse caso? Eu poderia até levar um pouco mais profundo nisso da infância, né? Quando a gente fala da não validação, de não ser visto, e aí eu preciso apenas de um gatilho para aquilo que aconteça. E foi o que ele fez, né? Ele precisava ser visto, só que talvez na cabeça dele ele não imaginava a dimensão que isso foi ter. E aquilo que ele falou, né? Os caminhoneiros se revoltaram muito, porque aquela coisa, além de colocar a classe como algo não séria, porque eles passam violência, eles passam ali um estresse muito grande, carga de trabalho, longe da família, e ainda vem um colega, um suposto colega, e coloca a classe como se fosse de bagunça. E não é, né? O que é impressionante é que aparentemente é um pai de família, né? Alguém que trabalhou todos esses anos, que era casado e que faz um papelão como esse. Mas quando a gente fala de qualquer surto que a gente tem, vou usar esse termo, né, de surto, essa ideia de tentar ter uma ação para ter algum ganho secundário, a gente fala de tudo. A gente fala de assassino, a gente fala de quem rouba, de bandido. Todo mundo tem família. Não. A gente não pode só se apegar a ele ter uma vida normal de trabalhador. né? E, por exemplo, né, eu tava vendo ontem, quando saiu no Instagram da Jovem Pan essa notícia, eu falei, não é possível. Sabe aquela coisa assim, não acredito no que eu tô lendo? E aí eu fui ler os comentários das pessoas e uma delas tinha dito assim, nasce um político. E a gente tá vivendo numa... Do Neida, assim? Não, do nada. E assim, daí eu olhei, eu falei, cara, não é possível. Mas daí você começa a pensar no nosso passado recente, por quê? E aí a minha pergunta é essa, né? Por que a gente torna pessoas como essa famosas e acaba de alguma forma criando uma simpatia por uma pessoa que, sei lá, olha o que esse homem fez, entendeu? Um bombinho. Não, tipo... Não, e depois vai pra fazenda muitas vezes, depois né? vai pra um reality show. ou assim, por que a gente dá tanto espaço? É que nesse caso não foi a gente que deu, ele que tomou esse espaço, Aninha, porque ele bloqueou a rodovia. Deixa mas só enfim. a nossa especialista falar, porque faltam 30 segundos pra encerrar pra rádio. Aí o pessoal ficar com a resposta. Na verdade é assim, as pessoas acabam falando, é gente como a gente. Então não é o político que tem aquela imagem, que vai roubar, fazer, que não vai lutar pela gente. Não, é alguém, é um trabalhador que sente o que a gente sente. Então vamos colocar ele para nos defender o que é aquilo que a gente acredita. Então por isso acaba tendo essa empatia.